Muitos rabinos ao longo da história judaica fizeram uso de midrashim. Midrashim é o plural de midrash. E o que é um midrash? Midrash é uma parábola e a gente vê até nos escritos do Novo Testamento Jesus usando de muitas parábolas para narrar uma história, para fazer com que o povo pudesse entender os conceitos da fé judaica que ele estava explicando naquele momento. E eu quero nessa sequência começar a falar com vocês, mostrar para vocês pequenos midrashim, pequenas histórias que vão te ajudar a compreender um pouco mais da fé judaica. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Sinagoga Havat Hesed. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma história do Rabino Ben Ish Chai, Rabino Yosef Chaim. Ele conta a história de como Deus escolheu o lugar para construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém. De todos os lugares do mundo, como Deus teria escolhido? Então Ben Ish Chai nos traz uma parábola dizendo assim: em uma certa vila de Jerusalém viviam dois irmãos. E esses dois irmãos se amavam muito. Acontece que um deles teve o privilégio de ter muitos filhos e o outro teve o privilégio de ser muito rico. Aquele que era muito rico não pôde ter filhos e aquele que tinha muitos filhos, uma família bem-aventurada, não teve o dom da riqueza. E aí a história conta que certa noite o irmão que era pobre começou a refletir acerca do seu irmão rico e ele pensou: Deus me abençoou com uma família muito grande, muitos filhos, eu sou bem-aventurado, mas o meu irmão, coitado do meu irmão, ele não tem ninguém para compartilhar das suas riquezas. Eu vou fazer uma surpresa para ele, eu vou levar um presente para ele. E ele recolheu um pouco da sua colheita de noite e levou à casa do irmão rico. Deixou ali à porta da casa. E aquele irmão rico, na mesma noite, teve um pensamento semelhante. Ele pensou: eu sou muito rico, tenho muitos bens, mas pelo contrário, meu irmão é pobre e tem uma família grande para sustentar. Eu vou pegar parte da minha colheita e vou levar para ele de noite. Sem que ele saiba, então eu vou levar e vou deixar na porta da casa dele. E de repente, isso foi acontecendo. Na primeira noite, o irmão pobre pegou parte da colheita e levou de forma escondida, de forma oculta na casa do irmão rico, tentando alegrar o irmão rico. E o irmão rico, por sua vez, também por volta do mesmo horário, mas por um outro caminho, saiu da sua casa levando parte da colheita para o seu irmão pobre. E isso foi acontecendo por várias noites seguidas, por várias semanas seguidas, e eles não entendiam o porquê que quando eles acordavam de manhã, na frente da sua casa, havia um saco com uma porção de alimentos. E eles ficaram intrigados com aquilo, embora não tenham falado um com o outro, eles ficaram muito intrigados. E de repente, numa noite, o irmão que era pobre pensou: eu vou ficar acordado a noite inteira para ver o que vai acontecer. E do outro lado, o irmão rico também pensou: eu vou levar para o meu irmão e vou ficar acordado a noite inteira para ver o que vai acontecer. E de repente, quando eles começam a levar aqueles sacos cheios da colheita para a casa do seu irmão, Deus permite que eles se encontrem no meio do caminho. E ao se encontrarem no meio do caminho, os dois irmãos se abraçam, choram e percebem o quanto um ama o outro. E os rabinos apontam uma história semelhante para dizer que foi nesse lugar que Deus escolheu para colocar o templo sagrado em Jerusalém. Mas há uma outra história semelhante a essa. E essa história narra exatamente o contrário. Dois irmãos, um rico, mas sem família, e um pobre, mas abençoado com uma grande família. E de repente, numa noite, o irmão que era rico começa a refletir: meu irmão é abençoado, ele tem uma família grande.
E aquele que era pobre com uma família grande começa a pensar: meu irmão é abençoado, ele é muito rico e ele não compartilha. E de repente, o irmão que era pobre com uma família grande levanta-se de noite e vai colher um pouco da colheita do seu irmão, roubar, saquear aquilo que pertence ao seu irmão. E na mesma noite, o irmão que era rico levanta-se e vai colher um pouco do irmão que era pobre. Vai passando o tempo, eles vão colhendo um do outro, roubando um do outro. E numa certa noite, eles se encontram no meio do caminho. E ambos têm uma briga muito grande. E Ben Ish Hai, o rabino, nos conta que nesse lugar Deus permitiu que fosse construído um templo idólatra, um templo onde as pessoas não gostavam umas das outras, mas as pessoas, pelo contrário, idolatravam, amavam apenas a si mesmos. Que triste é esse lugar. O que essas duas histórias têm a nos ensinar? Não sobre o lugar da construção do templo em si, ou o lugar de um templo de idolatria, mas sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para o próximo com um desejo de abençoá-lo, Deus passa a nos abençoar e transforma o nosso lar, a nossa vida, numa fonte de bênçãos. Mas pelo contrário, quando nós olhamos para o próximo e desejamos aquilo que ele tem, aquilo que ele possui, e o saqueamos e tomamos os seus bens, Deus permite que o nosso lar seja transformado num lar de idolatria, de arrogância e de orgulho próprio. Cabe a nós decidirmos de qual lado da história nós vamos estar. Daquele que compartilha, daquele que tem amor, ou daquele que tem um pensamento de orgulho próprio e de que merece tudo de bom apenas para si. Eu espero que esse pequeno Midrash te traga o discernimento e que a gente possa fazer brotar no nosso coração cada dia mais sentimentos de amor. Grande abraço, que Deus te abençoe. Shalom.